Olá, para quem não me conhece, meu nome é Elisa Valesca e hoje eu vim aqui conversar com vocês em um dos meus papéis, que é mãe da Tuti, essa moça linda cuja foto está aqui atrás de mim. Eu preparei um roteiro assim, improvisado para conversar com vocês, porque eu tenho muita coisa para falar, né? E às vezes a gente se perde em tanta coisa, esquece algo importante. Então, enquanto eu estiver gravando, eu vou estar consultando aqui as minhas anotações, avisar vocês que eu estou gravando esse vídeo assim de uma forma muito espontânea, não estou num estúdio de gravação. Então, desculpem aí se tocar o interfone, o cachorro do vizinho latir, passar um avião, uma moto, tá? Foca aqui no conteúdo do que eu tenho para conversar com você hoje, tá bom? Vai ser uma conversa bem importante, bem profunda, para reflexões de uma coisa que eu passei a chamar de pós-vida, tá bom? Então, vamos lá para minha listinha de várias coisas que eu tenho para avisar aqui para vocês. Bom, primeira coisa, se ao final desse vídeo você tiver curiosidade, né, de me perguntar alguma coisa, alguma dúvida, né, quiser fazer alguma pergunta, você pode deixar nos comentários aqui desse vídeo que eu vou responder. Mas às vezes as pessoas ficam assim um pouco intimidadas, né, de escrever publicamente, então eu vou deixar também o meu e-mail, tá? Aí vocês podem me escrever. Bem, eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia 25 de julho de 2025, hoje é uma sexta-feira e hoje completam 10 anos da partida da minha filha Tulasi, né? O apelido carinhoso dela desde que nasceu é Tuti, é assim que eu vou me referir a ela. E peço a gentileza de vocês que quando escreverem, quando colocarem qualquer comentário, por favor, respeitem a memória da minha filha, respeitem a mim e a minha família. Fora isso, você pode escrever o que quiser, tá bom? Muito bem, também nesse ano de 2025, em novembro, ela completaria 40 anos, né, de vida. Eu digo que são 40 anos de existência. Ela teve 29 anos de vida física, né? E então por isso esse ano é tão importante para mim, para nossa família, né? E por isso que eu decidi gravar esse vídeo para conversar com vocês. Bom, esse vídeo também é parte de uma lista de pedidos, né? Assim que ela me fez. E eu finalmente consegui, acho que cumprir a última coisa que faltava, e diria que talvez tenha sido o pedido mais difícil, né, que ela me fez. Então eu também deixo esse vídeo aqui em homenagem, né, à memória da minha filha, tá? A sua eterna existência, né, dentro do meu coração, na nossa família, nas nossas histórias, como uma expressão de gratidão, em primeiro lugar, a Deus, porque sem Deus eu não teria sequer conseguido levantar da cama no dia seguinte. A minha família maravilhosa, né? Tenho uma família incrível, né? Que foi meu apoio, meu suporte, meu tudo durante esses anos. Há vários amigos e amigas, né? Que também tiveram um papel muito importante nisso tudo. E pessoas próximas, né? Conhecidos, colegas, funcionários do hospital que acompanharam todo esse processo, tá? Eu vou inserir nesse vídeo aqui, vou ver se eu coloco no meio ou no final, alguns depoimentos, né, que são bem emocionantes dessas pessoas, para vocês conhecerem algumas pessoas da minha família. Nem todo mundo gosta, né, de gravar, de aparecer, mas eu vou colocar alguns aqui. E principalmente o objetivo desse vídeo é deixar uma mensagem para todas as outras mães e pais que, como eu, também já perderam um filho. Então, o objetivo desse vídeo, especificamente hoje, é esse: falar um pouco da minha experiência, de como foi, né, passar por essa perda, e eu sempre falo perda entre aspas, porque filhos são eternos, né? Não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Então, todo esse processo, né, do luto, né, esse processo ao longo desses 10 anos, como foi, como não foi, o que que ajudou, o que que dificultou, né, alguma dica que eu possa dar.
Então, eu decidi trazer esse tema hoje para a gente conversar, tá bom? Quero também avisar, anotei aqui para falar para vocês, que já tem um outro vídeo que eu gravei há uns anos atrás, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que é onde eu conto toda a história, né, da doença da minha filha, da morte dela, tá? Toda a história completa tem um vídeo onde eu conto longamente. Eu vou repetir tudo aqui, tá? Para quem não sabe, eu também sou professora de psicologia, né? Então, tudo que aconteceu conosco trouxe aí muitos pedidos, né? Para que eu desse palestra, participasse de aulas falando sobre luto, luto materno, cuidados paliativos. A minha filha teve câncer. Então, foram tantos convites que eu acabei gravando, né? A história toda, né? Para não ficar assim. Era difícil lembrar de tudo toda vez e fica um pouco maçante, né? Você falar a mesma coisa 30 vezes, 40 vezes. E sim, essa foi a quantidade de pedidos, né, que eu recebi. Então, deixei gravado para você saber a história toda. Você pode assistir o vídeo, tá? E assim, a gente também consegue alcançar mais pessoas. E vou deixar também na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o livro que eu escrevi sobre a história dela, tá? É só você clicar, é um link do Drive, é um link seguro, não precisa se preocupar, e baixar gratuitamente. Ele é um livro de domínio público, não é vendido nem nada, é só para compartilhar a história mesmo, então você também pode compartilhar esse link com qualquer pessoa que tiver o link acessa o livro, tá? Lá no livro tem links clicáveis, tá? Que dá para vocês verem vídeos da Tuti, né? Verem fotos da nossa família, né? É ilustrado. Tem clipes de músicas que ela gostava. É bem interativo para vocês entenderem melhor a história, tá bom? Então vamos lá para a mensagem, né, que eu tenho hoje para mães e pais que passaram a mesma coisa que eu. Quando a minha filha estava doente, ela era muito nerd, como eu sou também, né? A gente é muito pesquisadora, a gente é acadêmica. E ela disse que viu na internet que a maior dor do mundo, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho para ver a câmera está boa. Então ela disse que viu que a maior dor do mundo que um ser humano pode sentir é uma mãe que perde um filho. E ela ficou muito angustiada com isso. A Tula-se sempre quis ser motivo de orgulho para mim, sempre se preocupou muito com a minha felicidade. E ela estava arrasada, ela dizia assim, como eu sempre quis ser motivo de alegria para você e agora eu vou ser a maior dor do mundo? E eu disse para ela, não, filha, isso não tem nada a ver com você, né? A maior dor do mundo, ela vem por conta de uma doença, né? Não é você. Ela falou, ela ficou muito incomodada com isso alguns dias, até que ela me chamou e falou, mãe, senta aqui do lado. E eu sentei e ela falou comigo como eu falava com ela quando ela era pequena, né? Botou o dedo assim na minha cara, tipo dando uma ordem, né, de mãe, e disse assim, mãe, eu não sei que jeito que você vai dar. Você é psicóloga, você tem um monte de amigo psicólogo, psiquiatra, mas eu preciso que você não se entregue a essa dor. Eu tô me sentindo muito culpada, eu vou sofrer muito, seja lá onde eu estiver, se eu estiver. Detalhe, na época a Tula-se estava ateia, né? Foi um momento assim, digamos, de crise existencial dela, não por conta da doença, já antes, né? Então, ela acreditava em outras dimensões, né? Nessa coisa quântica, experiências de quase morte e tal, mas religião ela estava assim um pouco reticente. E aí ela disse assim, mãe, eu não sei se eu vou sentir, né, você, né, quando eu morrer. E aí como vai ser para mim ver você se arrastando, né, mal, chorando o tempo inteiro? Isso vai me fazer muito mal. E aí ela jogou para mim, né, essa responsabilidade. Ela falou, não faz isso comigo, mãe. Aí me pegou, né, os filhos sabem, né, levar as mães. E ela disse assim, dá um jeito. E eu falei, tudo bem, eu vou dar um jeito. Eu não sei que jeito é, eu não sei como que eu vou ficar, mas eu te juro que eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance.
E ela olhou assim muito firme, sabe, para mim. Eu nunca vou esquecer esse olhar. Ela falou: olha só, eu não estou pedindo para você continuar vivendo, acordar de manhã, tomar café, tomar banho, lavar louça, trabalhar, arrumar a casa, sair, voltar, pagar boleto. Não. Eu preciso que você seja feliz. Eu preciso que você viva, que você tenha alegria de viver. Porque eu não vou mais viver. Eu quero que você viva por mim. Que pedido, hein? Os filhos, hein? Pegam a gente, né? E eu disse para ela: olha, filha, eu não sei como é essa experiência, né? Eu ainda não passei por ela, mas eu posso te jurar que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance: terapia, remédio controlado, meditação, rezar, eu vou fazer tudo. E eu vou tentar, né? Então, hoje, passados 10 anos, eu estou aqui, né? Espero que ela sinta, perceba, ouça, capte, né? E que vocês também, né, que estão testemunhando essa história, dizer que eu consegui. E isso, por incrível que pareça, pode soar estranho, talvez para alguns, mas no dia de hoje, ao invés de ser um dia onde eu estou triste, né, aborrecida, poderia estar, é um dia de um sentimento de uau, eu consegui cumprir uma promessa para minha filha, né? E não é uma felicidade aparente, né? Eu falei que ia ter barulho, tem uma furadeira agora, tá, gente? Mas ignora e vambora, tá? Então, de fato é um processo, foi um processo de muitos anos, muita dedicação, né? Com todas essas coisas, psicólogo, remédio, Deus, família, amigos, o que vocês imaginarem, né? Tentando, né, realmente resgatar essa felicidade. Então hoje eu posso olhar aqui para a fotinho dessa coisa linda, com esse olhar brilhante, sorridente e dizer: filha, eu cumpri a promessa. E é isso que eu quis vir dizer para vocês que são pais e mães, né? Porque dá um desespero muito grande na gente quando isso acontece nas nossas vidas. E vem uma sensação de que não vai passar nunca, porque de fato é uma dor muito forte, muito intensa. E quando a gente não tem um norte, né, uma direção, a gente se perde ali e fala: essa dor que eu estou sentindo hoje é a dor que eu vou sentir sempre. E tem pessoas por aí que ainda dizem: essa dor só vai piorar. Será? Eu vou falar sobre isso com vocês mais pro finalzinho do vídeo, que aí eu juntei umas coisas, né, que me ajudaram e que me atrapalharam, tá? Então, não, no meu caso, essa dor não só piorou, graças a Deus, graças a Freud, graças à minha família, aos meus amigos, minha psicóloga maravilhosa que vai aparecer aqui no vídeo, doutora Mabel Krieger, apesar do sobrenome ser o mesmo, não somos parentes. Então, não, né? Para mim, a dor não foi piorando a cada dia, né? Ela foi amenizando, né? E aí muita gente também afirma categoricamente, mas aí vem a saudade. Então eu vou contar para vocês o que eu fiz com a saudade também, tá bom? Para vocês saberem. Quero deixar claro, né, até como psicóloga, que cada processo ele é individual, é único, cada um tem seu sistema de crenças, né, seu potencial psíquico, emocional, seus recursos cognitivos, internos, religiosos, espirituais, familiares. Então, o que serve para mim talvez não sirva para você e vice-versa, né? Então, aqui não tem receita do que ninguém tem que fazer, mas como a minha história é uma história diferente, é uma história que quebra, né, esse paradigma da dor eterna, eu achei importante trazer isso a público para quebrar mesmo, né, essa hegemonia, né, de dizer toda mãe que perde um filho vai sofrer para sempre, né? Então eu quis vir aqui contar para vocês que
eu sou uma exceção e não sou a única, porque eu conheço outras também, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui a nossa listinha. Bem, depois que ela fez esse pedido, né? Eu fiquei imaginando, né, tudo que eu faria. E de fato, no dia que ela faleceu, né, dia 25 de julho, era um sábado, no ano que ela morreu. E tinha uma pessoa muito especial lá comigo, tinham várias pessoas, né? Que era a Sheila. A Sheila era uma das enfermeiras, né, do hospital que a gente estava. E a Sheila também tinha perdido um filho uns anos atrás, de uma forma terrível, né? O filhinho dela tinha 3 anos e morreu atropelado na frente dela. Bom, e imagina, né? Ela também passou, né, anos, um processo, né? E ela estava trabalhando lá no hospital e se tornou muito próxima a mim e da Tulace. E a Tulace, quando soube, né, que ela tinha perdido um filho, chegou e disse assim: ó, vocês duas troca o WhatsApp aí para, né, dar uma força aí para minha mãe, ajuda ela, porque então ela se preocupou muito em como que eu ia ficar depois, né? E nesse dia a Sheila estava lá e teve um momento assim, sabe, que estava muito difícil para mim, né? Minutos antes da minha filha, né, partir. E a Sheila me tirou do quarto, me levou no corredor, me segurou firme aqui, sabe, pelos 2 braços e falou: olha para mim, olha firme, olha nos meus olhos. Eu nunca vou esquecer essa cena, eu sou tão grata. E eu olhei para ela e ela abriu um sorriso daqui até aqui, o olho da Sheila brilhava e ela dizia: tá me vendo? Eu falei: tô. Ela falou: isso que você tá vendo aqui é você amanhã. Um dia você vai voltar a sorrir e vai sorrir como eu estou sorrindo agora, porque eu passei a mesma coisa que você e consegui voltar a sorrir. Então você também vai conseguir. Não esquece disso. Tá doendo hoje, mas aos poucos isso vai passar. Gente, foi assim uma conversa, né, de nem um minuto, que marcou a minha vida, a minha história, e eu me agarrei naquilo como se fosse ali, né, uma tábua de salvação. E quando estava muito difícil, eu lembrava da Sheila me dizendo isso. Vou mandar esse vídeo para ela, né? Eu quero que ela saiba, né, a importância. Tá vendo? Tem frases que a gente diz que podem destruir uma pessoa, jogar a pessoa no fundo do poço. Outras frases podem trazer muita esperança, né? Muito bem. Diria para vocês, né, que quando aconteceu a primeira coisa, né, vem um choque, né, muito grande. Quem já passou por isso sabe. Depois você fica uns dias desorientado, né, sem saber o que fazer. Tem tanta coisa, né, para resolver nos dias seguintes. Depois veio uma espécie de uma névoa, né? Eu me sentia anestesiada, desorientada. Depois, muita dor, né? Cansaço, porque quando a gente acompanha, né, um familiar doente, também é fisicamente e mentalmente desgastante. Mas logo, poucos dias depois, eu comecei a sentir uma coisa diferente, que não era ruim como todas essas que eu citei. Eu tinha a impressão que tinha uma coisa brotando aqui dentro do meu peito, sabe? Uma coisa boa, era uma coisa assim, é difícil de descrever. Era algo nascendo dentro de mim e eu dizia isso para as pessoas, né? E ninguém conseguia entender direito. Hoje eu defino essa sensação como quando um filho morre fisicamente, é como se ele brotasse no nosso coração e ficasse eterno aqui dentro, sabe? Então foi isso, né? A Tula se brotou aqui, criou raízes e ficou e está aqui, né? Todos esses anos, né? Então essa é uma das respostas para a história, né? Da saudade que tanta gente me pergunta, né? A gente é muito fixado em corpo físico, né? E muitas pessoas até que são espiritualizadas, religiosas, esquecem, né, que quando as pessoas morrem, para quem acredita nisso, as pessoas vão para o reino dos céus, vão, né, cada um de acordo com a sua crença, né? E a gente se fixa só na perda, na revolta.
Gente, a morte faz parte da vida de todos nós. Deus não pune um e salva o outro, né? Pelo menos a concepção que eu tenho de Deus é um Deus de puro amor, né? A morte, as doenças, os acidentes, os crimes são coisas do mundo, né? Terreno onde a gente vive, né? Faz parte. Claro que dói, mas além de ser uma coisa que vai acontecer com todos, a gente deveria se preparar melhor para isso. Não tem nada a ver, né, com castigo ou qualquer coisa assim. Então, eu fui entendendo que eu não ia ser ex-mãe da Tuti e a Tuti não ia ser minha ex-filha. Portanto, até hoje, quando as pessoas me perguntam quantos filhos eu tenho, eu digo 4, né? Porque eu continuo sendo mãe dela. Bem, eu falei para vocês que ela tinha deixado uma lista, né, do que eu tinha que fazer. E a lista era enorme, porque era uma lista de coisas, algumas eu fiz junto com ela, eram coisas que ela queria fazer e outras não deu tempo, né, dela fazer, então ela me pediu, tinha levar as cinzas dela para a Escócia, que a Keila muito gentilmente levou para gente, ir para Arraial do Cabo, escrever o livro, enfim, a lista era imensa, né. Mas eu diria para vocês que um dos maiores feitos da Tulasi foi a reunião da nossa família, né? Como em todas as famílias, né? Como psicóloga eu sei disso, tem problema na família de todo mundo, né? Desentendimento, e não existe mágica, né? Algumas pessoas da família que a gente achava que, poxa, iam dar aquele apoio, foram a decepção, né? Faz parte, né? Seres humanos, cada um reage, né, da forma que lhe é possível no seu momento. E outras pessoas que a gente não tinha expectativa nenhuma foram nosso alicerce, né? Bom, acaba que a gente entendeu que ficou quem tinha que ficar. Algumas pessoas que eram mais afastadas da família se aproximaram mais e a gente passou de fato a ser mais presentes, né? Um na vida do outro, né? E a valorizar, né? Essa união, que eu acho que é uma coisa que a gente não tinha percebido antes. E nós fizemos essa promessa para a Tulasi em cima da cama dela do hospital, né? Nós nos demos as mãos, eu, Mônica, Bia, Beto, nunca vou esquecer, Everton, e prometemos para ela, porque ela queria muito, né, que a família se unisse e não se afastasse. A Mônica é a mãe dos irmãos dos meus filhos, né? Ela é a segunda esposa do meu ex-marido, né, do pai da Tulasi, e é minha melhor amiga. Então, isso também é uma quebra de paradigma, porque a gente está acostumado com os modelos familiares de que se tem divórcio, se tem separação, automaticamente as pessoas têm que se odiar, virar a cara umas para as outras. E o amor, gente, amor fraterno, amor ágape, é a coisa mais linda que um ser humano pode ter, né? Então eu não perdi um casamento, eu ganhei a minha melhor amiga maravilhosa que eu amo, né? Que é uma pessoa assim que eu confio plenamente, que é meu alicerce espiritual muitas vezes, né? Então, nós assumimos essa missão, né, de não deixar a nossa família se esfacelar, porque quem já acompanhou uma doença em família sabe que é difícil, né? Surgem conflitos, brigas, etc e tal. E falando em família, como eu disse para vocês, eu tenho mais 3 filhos, né? O Rafael, a Morgana e o Carlos, né? E a Morgana, né, que estava comigo lá no hospital nesse dia, sem saber, né, ela foi a responsável por evitar que eu me despedaçasse no momento que a minha filha morreu, porque eu achei que eu ia pro chão, assim, sabe? Eu achei que eu ia, pum, apagar. Acontece que a minha filha começou a chorar, né, pela perda da irmã, e foi o meu instinto, né, materno, eu acho, de ir em cima dela e abraçar e cuidar e acolher. Então não deu para eu morrer, sabe? Eu sou muito grata a isso e eu já disse isso a ela. A dor dela me salvou, né?
Não que, né, ela devesse sofrer, eu gostaria que ela não tivesse passado por isso. Mas que coisa bonita, né? Que é o amor entre as pessoas, né? Capaz de fazer a gente superar tanta coisa. E ela, naquele momento da perda da irmã, também teve o acolhimento da mãe, né? É, a outra coisa é o Carlos, né? Que eu não posso deixar de falar. Vai ter o vídeo dele aqui, né? No final do vídeo, ou aqui no meio. Eu não sei como que eu vou editar isso ainda. Mas o Carlos, ele é uma pessoa muito espiritualizada e ele sempre teve uma percepção transcendental, né, da energia da irmã. É uma percepção muito amorosa, né, muito iluminada, né, dessa existência além corpo físico, né. E essa percepção dele, né, me ajudou muito a compreender que a minha filha não era só um corpo físico, né, é uma essência, ou para quem quiser um espírito, uma alma, enfim, uma memória, tá? Bom, agora eu vou começar a falar de umas coisas polêmicas aqui, tá bom? Então, você que está assistindo esse vídeo, respira fundo e se prepara. Eu falei que é quebra de paradigmas, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês na verdade, são duas que é o mesmo tema, né? Essa ideia de que uma mãe, quando perde um filho, ela tem que sofrer para a vida toda, né? Parece que se você para de sofrer, meio que você esqueceu seu filho, então é porque você não amava. Então, muitas mulheres, eu sei porque eu participei de vários grupos, né, de mães que já perderam seus filhos. Tem mães que sentem vontade de sair, de ir numa festa, de dançar um tempo depois, meses depois, anos depois, mas tem medo do que as pessoas vão pensar, né? É um trabalho interno muito grande para mim estar aqui conversando com vocês com um sorriso no rosto no dia de hoje, porque eu sei que muitos de vocês, né, vão pensar, meu Deus, como ela pode estar bem, né? Mas essa é uma percepção de vocês e não me diz respeito, né? Tem muita terapia nas costas para, né, conseguir chegar até aqui, né? E eu quero que você saiba isso. Se você passou, se você passa por isso, né? A gente ter o direito, né, de respirar, de voltar a sorrir, não significa não amar. Olha a cara que eu faço quando eu falo da minha filha. Eu sou louca por essa menina. Ela vive, né, no meu coração 24 horas por dia. Eu não preciso traduzir esse amor apenas em dor e lágrimas, né? E coisa, porque isso é só para impressionar a sociedade de que coitadinha de mim, eu sou uma vítima que perdi a filha. Claro que dói, claro que foi muito difícil, mas o que eu quero agora é mostrar o meu amor pela minha filha e não só a minha dor, né? Porque a dor, como eu já disse para vocês, ainda bem, ela amenizou muito. E tem uma outra coisa que é um viés de gênero. Lá vem, né? Claro, eu sou professora de psicologia, eu tinha que tocar nesse tema, né? A sociedade impõe que todas nós, mulheres, sejamos mães. Tula-se não queria ser mãe, né? Ela dizia que ela não queria ter filhos, ela adorava criança, mas ela falava, não, dá trabalho, precisa muita dedicação. Gostar de criança é uma coisa, querer ser mãe é outra. E então parece que tem essas frases, né? A mulher só se completa quando ela é mãe. Eu não acho não, gente. A Tulsi também não achava. Então, parece que quando você é mãe e você deixa de ser mãe, né, porque o seu filho morre, parece que você morre junto. Então não faz sentido. Como que você vai viver? Ah, mas você ainda tinha outros filhos. Mas tem mãe que não tem, que perde o filho único, né? Então, parece que ser mãe é quase o que nos define como seres, né? Mas nós somos mais que isso. Somos cidadãs, somos irmãs, somos amigas, vizinhas, mulheres, né? E todas essas outras nossas facetas, né? Vão morrer também, né? Como eu já disse, nem a mãe morre, porque não existe ex-mãe, né? Eu ter colocado a foto dela ali hoje, eu ter arrumado a rosinha do lado do porta-retrato, eu ter colocado um enfeitinho que ela gostava, é o meu cuidado de mãe que eu continuo tendo, né? Obviamente, a minha filha não existe mais fisicamente, isso não é uma negação da morte de forma alguma.
né? É uma relação amorosa. Escuta o que eu vou te dizer agora. A morte de um filho nos ensina um dos maiores enigmas da existência e que Jesus e vários outros mestres nos ensinaram. E às vezes é difícil a gente aprender, a gente ouve, mas não entende. O amor é mais forte que a morte. O amor é a maior força, a maior potência que existe no universo. Todos os grandes mestres espirituais falaram isso pra gente, né? Então, quando a gente se agarra no amor e não na dor, né, a gente se agarra na luz, na força, na coragem, né, na espiritualidade para quem tem, né? Então, isso é muito poderoso. Portanto, não existe ex-mãe, né? Não existe ex-pai, não existe ex-filho, né? Claro, não estou falando aí de situações de rompimentos familiares que infelizmente a gente sabe que existem, né? Estou trazendo para esse contexto aqui. Então eu me lembro que eu vi olhares de pessoas me condenando quando meses depois que a minha filha morreu, um dia eu estava passando na universidade que eu dava aula e conversando com outro professor e dando risada de alguma coisa que a gente estava conversando ali sobre o trabalho, né? E duas pessoas passaram e quando passaram, né, por nós, disseram e eu consegui ouvir: Nossa, você viu ela rindo? Nem parece que perdeu uma filha. Ou seja, a sociedade acha, né, que amor é igual a dor, né? E eu tô aqui para dizer para vocês que não precisa ser assim, né? Se essa vai ser uma possibilidade para você ou não, eu guardo todo o respeito, né? Como eu disse, a subjetividade de cada um, mas para mim isso nunca fez sentido. Bom, eu disse que ia falar também aqui de algumas coisas que ajudaram e atrapalharam, né? Então, para todo mundo que estiver vendo esse vídeo, mesmo que não seja uma mãe ou um pai que perdeu um filho, vamos lá. Frases que eu ouvi, né? Tipo essa, né? Essas barbaridades aí, que não é legal, sabe? Você falar para alguém que perdeu, né? Um filho, uma filha. Ah, mas você tem outros filhos. Nem os outros filhos ocupam o lugar daquele que foi, né? E nem a gente deixa de amar os filhos que ficaram porque um se foi. Meu amor pelos meus filhos continuou igual. Eu só estava num momento de sofrimento, mas o amor continuou e continua até hoje. Mas um filho não substitui outro, né? Então não diga isso para ninguém porque para a gente não faz sentido. Outra frase, foi melhor assim. Foi melhor para quem, né? Isso não é bom para ninguém, né? Sim, a gente entende que a pessoa que estava doente parou de sofrer, isso a gente entende. Mas usar a expressão melhor, como que a pior dor da sua vida pode ser algo melhor, entende? Então isso não ajuda muito. Dizer assim, você tem que pensar que ela tá bem. Ela tá bem, mas eu tô péssima. Eu quero que me diga alguma coisa que me ajude a não ficar mal, né? E não adianta você imaginar que seu filho tá bem, tá na luz, tá no céu, tá com os anjos, tá com Deus. Ainda assim você vai estar com essa dor. E quando te dizem isso, você se sente ingrato, sabe? Nossa, eu não deveria estar sofrendo. Então, primeira coisa, a gente precisa validar, né, o nosso sofrimento. Ok, nosso filho tá bem, tá no céu, mas tá difícil para mim, né? Frases do tipo, foi Deus que quis assim. Gente, né? Deus não quer matar ninguém, Deus não quer punir ninguém, né? Deus não quer ver você mal, pelo menos a minha concepção de Deus. Eu respeito a de todos que estiverem aí ouvindo, né? Mas o meu Deus, ele é puro amor e misericórdia, né? Outras frases do tipo, nossa, mas poxa, se ela tivesse ido no médico antes, mas ela se cuidava, mas por que você não avisou que ela não deveria fazer tal coisa? Nossa, isso é péssimo, né? Porque a mãe ou o pai se sente culpado, bota a culpa, né, na pessoa que adoeceu. Mas também fumava demais, não era o caso da Tuti, tá? A Tuti não fumava, mas eu tô dando um exemplo genérico. Mas também bebia, mas também fazia esporte radical, né? Como essa moça que morreu recentemente, né?
Então, sabe, você colocar a culpa nas pessoas, isso não melhora a dor de ninguém, né? Então, isso não é legal de se dizer também, tá? Bom, e já que a gente está falando aqui de Deus, né, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a minha visão, porque esse é um tema muito presente, né, na sociedade, quando alguém está doente, né, vamos rezar, vamos fazer corrente de oração, vamos pedir um milagre. Nenhum de vocês nunca se questionou por que Deus salva uns e não salva os outros? Eu estava assistindo a série maravilhosa, né, The Chosen, recomendo a todos, até quem é ateu deveria assistir essa série, é muito boa, que fala, né, sobre Jesus, os seus apóstolos, e alguém questiona isso, né, por que, né, Deus salva uns e não salva os outros, né, porque eu acho que não é assim que funciona. Algumas pessoas conseguem se curar, outras não, né. É, Uma pessoa me disse isso na época, disse assim, mas você tem tanta fé, por que você não reza e pede a Deus por um milagre? E eu disse que o Deus, né, em que eu acredito não é um drive-thru, né, do McDonald's para dizer eu quero isso, eu quero aquilo outro, não é assim que funciona para mim. Fé é eu entregar a minha vida, né, a Deus e entender, né, que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Sentir o amor de Deus, né, por mim, o apoio, o suporte espiritual, ainda que as coisas não estejam correndo como eu gostaria. E como eu disse para vocês, a Tulasi, ela estava ateia na época, então, e a gente brincava muito uma com a outra, a gente respeitava muito o ponto de vista uma da outra. Então ela chamava Deus de meu amigo imaginário, né? Ela falava esse teu amigo imaginário. E sim, teve um momento no início da doença dela em que eu fiquei meio revoltada, né? Eu dizia assim, poxa, mas eu faço tanto bem para tanta gente, eu ajudo as pessoas, eu não sou uma pessoa má, por que eu estou passando por isso? E foi ela, ateia, chamando Deus de meu amigo imaginário, que ajudou a resgatar essa minha fé que estava sofrendo ali um pequenino abalo. Ela olhou para mim e falou assim: Você está sendo meio cruel com seu amigo imaginário, você não acha, não? Eu falei: Por quê? Ela falou: Olha ao teu redor, estamos num hospital maravilhoso. Todos os exames que eu preciso são feitos na hora. Olha esse quarto, a gente está numa suíte maravilhosa. Você está aqui comigo, que é a melhor parte, né? A nossa família tem sempre vindo aqui. Mãe, para com isso. A morte vai chegar para todas as pessoas. É um privilégio. A gente está recebendo, mãe, um aviso prévio. Então a gente pode se despedir, a gente pode se olhar no olho, dizer que se ama, tirar foto, fazer vídeo, pedir desculpa de alguma coisa que a gente fez uma para outra e aproveitar a vida, mãe. Mãe, para com isso. Todo mundo no universo aqui é paciente terminal. Todo mundo está à beira da morte e não sabe que dia vai. Vamos parar de pensar na morte? Vamos viver? E daí veio a frase icônica que está no livro dela, né? Vai viver, vai ser feliz, que a vida é curta. Então veja como às vezes é uma ateia, né, que resgata aí a nossa fé. E hoje em dia a minha fé em Deus é muito mais forte, né? E eu acho que isso tem a ver, porque eu vejo muitas pessoas religiosas sofrerem, né, com morte em família, da perspectiva com que você vê as coisas, sabe? Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, nossa, meu filho está doente, estou com esse problema com esse, com esse, com esse, mas você também pode olhar para a sua vida e a despeito de ter tudo isso e dizer, mas olha, eu estou numa casa bonita, eu tenho comida para comer, eu tenho um teto, eu tenho minha família me apoiando, né? O inferno e o céu, eles podem estar dentro de nós todos os dias. E a gente pode optar, né, por um extremo sofrimento ou por alegria, paz, né, serenidade quando não dá para ser alegre e confiar em Deus. Portanto, eu diria para vocês que um dos maiores atos de fé da minha vida, um dos maiores não, sem dúvida, o maior ato de fé da minha vida foi eu ter devolvido a minha filha para Deus, com todo amor e com dor, é lógico, mas
Deus deu e Deus levou. E eu sentia isso, que a minha filha, no meu entendimento espiritual, estava bem com Deus, né? Então, sim, tinha a minha dor da perda aqui num cantinho e do outro lado eu dizia assim, ela está no melhor lugar. Até hoje, quando as pessoas me perguntam, né, quantos filhos você tem e tal, e aí eu sempre falo 4, aí às vezes a conversa, né, aprofunda, mas mora onde? Faz o quê? Qual é a profissão? E eu digo, a segunda, ela já mora no andar de cima, né, lá na suíte VIP com o Papai do Céu. E digo isso, assim, com a certeza, né, de que a minha filha está bem, né? Então, dar à luz, né? Quando a gente tem um filho, é uma honra, uma felicidade muito grande, né? Mas para mim foi um grande ato de fé devolver a minha filha à luz e a Deus. Não que não tenha doído, né? Mas são formas, sabe, de ver as coisas. Então, Deus não me tirou, né? Todos nós estamos aqui no mundo, somos seres espirituais que temos um corpo e não um corpo que tem um espírito. Esse é o meu entendimento, com todo respeito a crenças divergentes, que eu respeito qualquer ponto de vista. Muito bem. Para além, né, dessa conversa aqui, né, que ficou bem espiritual, né, deixa eu falar agora um pouco de psicologia, tá, para vocês. Não existe forma certa de lidar com o luto, tá? Então, esses 5 dicas para lidar, rasga, esquece, passa adiante, não lê, tá? Porque cada um vai viver de uma forma. Para cada pessoa, vai doer de um jeito diferente. Às vezes você era muito próxima do filho, vai doer de um jeito. Às vezes você tinha conflito com aquele filho, vai doer de outro. Às vezes o filho era uma referência na sua vida, vai doer de uma forma. Às vezes era aquele filho com quem você mal falava uma vez por mês ali por WhatsApp, era um filho já que estava meio afastado, estava cuidando da vida dele, vocês não eram tão próximos, vai doer de outro jeito. Então não tem receita, sabe? E não escute ninguém, tá? Que não tenha passado por isso, tá? Porque a pessoa não sabe, né? Como é que a pessoa vai falar de uma coisa que ela nunca viveu? Então agradeça, né? Seja educada, fala obrigada, né? Pela sua opinião, né? A pessoa está tentando ajudar, mas, né? Essa pessoa não sabe o que é. Eu digo para vocês porque quando a Tula se morreu, eu percebi que eu estava vivendo numa terra arrasada que eu nunca tinha pisado na vida, que eu não tinha ideia. Eu achava que eu sabia o que era perder um filho, não sabia nada. É totalmente diferente do que a gente imagina, sabe? Então, não deixe as pessoas dizerem, você precisa sair de casa. Você não quer sair, não sai. Você tem que sair de casa, você tem que ficar em casa, você não deve sair, você não tá bem. Sabe, um fala A, o outro fala B, você precisa se ouvir. Eu acho que a coisa mais importante é você falo porque eu sou psicóloga e eu tive uma psicóloga maravilhosa que cuidou de mim durante todo o processo de doença da Tuti, depois durante o luto da Tulasi, que você possa se abrir sem julgamento, sabe? Porque às vezes a gente sente raiva. Eu conheço mães que os filhos sofreram acidentes e estavam sem cinto, e a mãe ficou meses tendo raiva do filho. Isso é natural, né? Porque ela precisa direcionar, né, a revolta dela para alguma coisa. Então ela fica ali, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse usado o cinto, ele poderia ter se salvado. E ela fica ali, sabe, naquilo. Então tem coisas que se você fala para uma pessoa leiga, a pessoa vai falar assim, que isso, seu filho morreu, você está com raiva dele, que absurdo. Então um profissional de psicologia vai te ouvir sem julgamento e ele entende que isso acontece porque eles estudaram anos a fio para conhecer todas as facetas, né, dos vários tipos de luto possível, né? Tem pessoas que entram em negação e no dia seguinte que o filho morre vão para uma festa. Isso não significa que a pessoa não está sofrendo. Significa que essa pessoa está sofrendo tanto que ela não consegue nem entrar em contato com a dor, é maior que ela quer fugir daquilo. Isso não significa falta de amor, sabe? Eu só digo para tomar assim muito cuidado para não fazer nada irreversível, né? Como por exemplo, vou tacar fogo em todas as roupas, porque depois não tem como voltar atrás. Então espera um pouco, espera umas semanas, uns meses,
né? Talvez anos, até você ter certeza que você realmente não quer aquelas roupas. Ó, o cachorro chegou aí na nossa sonoplastia. Entende? Então, assim, não deixe seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa dizer o que você deve fazer. Porque a dor tá dentro de você. É você que tem que lidar com ela, sabe? Se você tem dúvida, consulte um profissional, porque aí não é pitaco, não é opinião, não é um ponto de vista vazio, entende? É uma orientação qualificada, técnica e teoricamente, tá? Então, tem pessoas, né, que em um mês se desfazem de tudo que é do filho e nunca se arrependem. Tem gente que vai aos pouquinhos, eu fui aos pouquinhos, né? Eu dei muita coisa, né, nos dias seguintes que ela faleceu, o chinelo que andava em casa, né, aquele sutiã que já estava velho, essas coisas eu fui descartando. Depois eu separei muita coisa para doação e algumas coisas assim, nossa, eu via ela ali, eu senti o cheirinho dela e eu guardei para mim. Eu fiz o que eu chamei de um baúzinho da Tuti, né? Era uma mala cheia de coisa, né? E eu carreguei esse meu baúzinho anos. Todo ano eu ia lá, abria e tirava um pouco. Até que hoje se transformou numa caixinha desse tamanho, né? Tem só algumas coisas assim muito próximas. Esse anel que eu estou usando é o anel de formatura dela, né? Que era advogada, né? Trabalhava na mesma área que eu não sou dessa área da psicologia, né? Do luto, eu sou psicóloga jurídica e forense, né? E a gente, inclusive, chegou a fazer, né, alguns trabalhos juntos. Então, não deixa ninguém se meter no teu luto e dizer o que você tem que fazer, sabe? Se tem que ou não tem que ir no cemitério todo dia, toda semana, faz o que te faz bem. Mas olha, se o que você está fazendo está te aproximando mais da dor, do buraco, né, da escuridão, do sofrimento, ou tá te trazendo um alento? Se tá te trazendo um alento, faz mais, né? Então eu ia muito para a natureza, eu caminhava em parque, tá com árvore, tá com cachoeira, isso me ajudava muito, me faz bem até hoje. Então só siga você mesmo. Te faz bem? Faz. Tá te levando para o buraco, igual quando a gente está na fossa, então evita, diminui, tá? E a minha outra orientação, né? Procure realmente um psicólogo, tá? Formado em psicologia, que estudou 5 anos, tem um diploma escrito psicólogo, tem um registro no Conselho Federal de Psicologia chamado CRP, não terapeuta, com todo respeito, existem terapeutas maravilhosos, né? Pessoas de boa índole, mas a psicologia do luto é um estudo muito aprofundado que só a faculdade de psicologia é capaz de fornecer, tá? Um bom psiquiatra com essa formação também, às vezes sim, ajuda, remédio para dormir, um antidepressivo, não necessariamente você vai precisar, mas é bom, né, você consultar e ter a opinião de um profissional se você precisa ou não, tá? Então, cuidado para não cair na mão de coach que fez um curso de final de semana sobre luto e vai cuidar de você no momento que você está vulnerável e pode te dar aí sugestões que vão te afundar mais ainda, entende? Então, psicólogos prestam, né, como que se diz, prestam obediência, né, ao código de ética, né, da psicologia, tem fiscalização, não cai na mão de qualquer um aí que se acha terapeuta sem formação. Eu vou deixar os dois arrobas, tá? Das minhas duas psicólogas que me acompanharam, tá? A Mabel Krieger, né? Doutora em psicologia, tá? É professora. E a Keila Cooper, também professora, doutora, tá? A Keila é especialicíssima em psicologia do luto, tá? E a Mabel em cuidados paliativos, tá? Vou deixar os arrobas no Instagram para vocês. Bom, e dizer para vocês que não é o fato de eu ser psicóloga que fez eu estar com vocês aqui hoje conversando assim, sabe, com tanta leveza. Porque a psicologia realmente ela ajuda, né, quem é psicólogo a se conhecer mais, mas
o tamanho dessa dor, não tem teoria que a gente saiba, técnica que a gente consiga se ajudar sozinho. Imagine um dentista tentando tratar o canal dele, né? Um cardiologista tentando operar o próprio coração, né? Por isso que a primeira coisa que eu fiz, né, foi ir em busca de psicólogas que me ajudassem no meu processo, né? Conhecer as teorias técnicas da psicologia não nos garante a nós, né, o total domínio das nossas próprias emoções. E penúltimo lugar aqui, né, falar para vocês sobre uma coisa chamada diretivas antecipadas de vontade. Procurem uma página, né? Tem no Instagram, tem no Facebook, procurem no Google, chamada Testamento Vital, tá? Da Luciana Dadalto. Do que eu tô falando? Eu tô falando daquelas conversas de boteco que a gente tem, às vezes fala, quando eu morrer eu quero ser cremado. Ah, eu quero que faça festa no dia que eu morrer. Ah, não, no meu velório eu quero que tenha tal coisa. Ah, quando eu me for eu quero que seja, sabe, todo esse papinho, isso se perde no ar. Mesmo que você fale para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa, na hora que a pessoa morre, dá um branco total nas pessoas, né? Porque você está sob forte emoção, você tem uma pressão ali que você tem que chamar a funerária, pegar atestado de óbito, escolher a roupa onde que vai enterrar, para quem você tem que ligar da família avisando, é um caos assim, né? É um negócio, vem tudo junto, né? Então, ninguém lembra do que a pessoa falou que ela queria, às vezes, sabe? E às vezes tem as briguinhas de família, né? O pai quer enterrar, a mãe quer que creme. E aí, como é que faz? Então vamos lá, diretivas, né? Que são determinações antecipadas, né? Antes de você morrer, de vontade. Quais são os seus desejos para quando você morrer? Sim, você pode deixar isso registrado. Eu e outras pessoas da nossa família fizemos depois que a Tula se morreu, tá? E você deixa registrado em cartório o que você quer, tá? E entrega lá a cópia, tá? Para as pessoas e isso vai estar lá e tem sim valor jurídico, tá? Faça o seu testamento vital. Eu quero ou não quero ser reanimada, eu quero que chame um padre, não quero que chame ninguém, eu quero que tenha velório, eu não quero velório. Enfim, sabe por quê, gente? Eu fiz, né, junto com a Tula, assim, o testamento vital dela, diretivas antecipadas de vontade, e isso tirou de cima de mim, sei lá, 50% do peso, né, que vem junto com a morte de um ente querido, né? Já não chega aquela dor excruciante, você ainda tem que ficar lá batendo boca com a família, porque a cunhada acha que tem que botar flor, o sobrinho acha que tem que ser enterrado com o vovô, com o papai no cemitério que a tia Cotinha, e vem mais, sabe, esse turbilhão. Então, se você tem ali o que a pessoa quis, eu, por exemplo, eu nem dei pitaco no que a Tula se decidiu, né? Algumas coisas eu não faria para mim, mas a vida era dela, né? E algumas pessoas disseram, você concorda? Eu falei, ela é maior de idade, ela tem 29 anos, a vida é dela, eu dei a vida para ela. E ela confiou em mim, né? Ela fez uma procuração de plenos poderes para mim, me fez jurar que eu ia cumprir o que ela pediu, e eu jurei, independente se eu achava certo ou errado. Acho que foi o maior ato de respeito, sabe, pela minha filha. Eu cumpri absolutamente tudo o que ela me pediu, tudo, né? Em honra a ela, né? Então, quando ela faleceu, a gente já sabia que ela ia ser cremada, que ela não queria velório. Mônica, de novo, né, minha amiga maravilhosa, se encarregou de entrar em contato com funerária. Diana, minha irmã, né, de coração, que eu amo demais, né, ajudou a fazer tudo, né, da despedida que a gente fez para ela, tá? Esse é outro assunto polêmico. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu gravei uns anos atrás, assiste. Se você ainda não leu o livro, lê, porque teve um evento, né, na despedida dela, né? Eu não vou falar o que é, eu vou criar suspense. Vai lá, lê o livro, vai lá, assiste o outro vídeo que você vai saber o que é. E a Diana me ajudou, né, a organizar essa despedida, né, para ela.
Então, para mim foi mais fácil porque eu não tive que ficar decidindo o que que eu ia fazer no momento que você está desorientado, nem brigar com a família, né? Tula se falou A, B, C e D e foi feito A, B, C e D. Então é importante, né? Você fazer isso não só para as suas vontades serem respeitadas, mas porque ajuda a sua família a sofrer menos, né? É menos coisa para se preocupar, é menos coisa para você pensar, é menos coisa para você ter que lidar, tá? Bom, e por último, né, agora eu vou deixar aqui uma reflexão, né, mais existencial para vocês. Eu diria que talvez seja impossível, né? A não sei que você seja um monge budista muito iluminado, não sei, né? Um avatar espiritual, você não sofrer, né? Pela morte de alguém que você ama. Mas eu quero deixar uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. Você certamente ama alguém. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um marido, um esposo, um irmão, uma irmã, alguém. Pense nessa pessoa agora, rapidinho. Você deseja o sofrimento dessa pessoa? Suponho que não, né? Se você a ama. Os nossos filhos não querem que a gente sofra. Nós, como mães, também não queremos que os nossos filhos sofram. Eu quero que quando eu partir, porque vou partir, e esse é um assunto bem tranquilo na nossa família, hoje em dia todo mundo fala de quando se for, isso é uma conversa que a gente tem na mesa do domingo almoçando, né? Eu quero ser lembrada com alegria, né, por tudo que eu vivi com a minha família, né, por tudo que eu proporcionei para os meus filhos, para os meus netos, para minha irmã Diana, meu cunhado Cadu, para minha praticamente irmã do coração, né, de tanto que eu amo essa minha amiga Mônica, para o Everton, para o Beto, para a Bia, né, para os meus netos, né, Gustavo, Sofia, Valentina, Arthur, para meus filhos, Rafael, Morgana, Carlos, né? Que pensem em tudo de bom que a gente viveu. Eu quero mais é uma festa quando eu me for, né? E que tenha muito espumante, porque eu gosto, né? Que coloque as músicas que eu gostava, que sorriam lembrando como foi bom conviver comigo. É isso que eu quero para minha família. Eu quero que eles olhem de cara, foi muito legal conviver com a Val. Porque como o meu nome é Elisa Valesca, profissionalmente todo mundo me chama de Elisa, porque é o primeiro e é mais fácil, a família me chama de Valesca e os mais íntimos me chamam de Val. É isso que eu quero. Então, era o que a minha filha queria para mim, e saibam que se você perdeu um filho ou uma filha, muito provavelmente o que ele queria estar vendo agora era você, em busca de viver, de resgatar a vida. Voltar a sorrir não significa que você não ama o seu filho, pelo contrário. Significa que você sabe que é amado, é amada pelo seu filho e que você vai deixar, né, a alma, o espírito, a memória dele, como você entender, em paz, porque você vai fazer aquilo que deixaria ele feliz, que é você ser feliz também. Vai ser feliz, vai viver, que a vida é curta. Essa é a frase icônica da Tuti que eu deixo aqui para vocês hoje. E com este sorriso, com o peito cheio de amor de alguém que já chorou muito, né? Quero me despedir de vocês e dizer que ser feliz sempre é possível, tá? Obrigada por terem ouvido até aqui, tá? Espero que todos vocês recebam aí um pouco de carinho, né? De luz, de acalanto aí com essas minhas palavras. E saibam, né, que, bom, do meu ponto de vista, sempre respeitando a todos, né? O amor verdadeiro, ele é eterno, tá? Ele é mais forte que a morte. É isso. Então, filha, missão cumprida. Voltamos a sorrir e vou amar a minha filha eternamente até que um dia a gente se reencontre de acordo com a minha crença, tá? Respeitando sempre a de vocês. Deixo aqui um grande abraço a todos, deixo o meu agradecimento imenso para minha família, para os meus amigos, né?
que sem eles não seria possível estar aqui hoje. Um beijo a todos e a todas, paz no coração e fiquem com Deus para quem acredita em Deus e fiquem em paz para quem não acredita. Fiquem bem e procurem o que for sempre melhor para vocês. A vida foi feita para ser vivida com suavidade, doçura e amor. Falar da Tuti é muito especial e muito mágico e emocionante também. A gente passou boa parte da nossa vida afastado geograficamente, mas como irmãos, muito conectados, né? A gente sempre teve uma conexão muito forte e ela nos ensinou muita coisa. E eu acredito que ela ensinou a principal coisa que a gente deve aprender, que é viver a vida, aproveitar a vida, não deixar nada para amanhã, viver realmente a vida como se fosse sempre o último dia. Aproveitar, né, sorrir, ser feliz, porque quando a gente para pensar, todo dia é o último dia, porque não existe amanhã. O amanhã é sempre o hoje. Então, quando a gente entende esse conceito, a gente começa a viver de uma forma diferente. Ela ensinou muito isso pra gente, tanto que ela tem uma frase muito célebre, né, que é: vai viver, a vida é curta. E esse foi o maior ensinamento que ela trouxe pra gente. A passagem dela aqui nessa terra foi muito especial. Ela teve uma luz que é inexplicável, não tem palavra para falar, né? Falta, na verdade, até outros conceitos para explicar, mas ela foi uma pessoa que trouxe muita luz para esse mundo, ensinou muito a gente e transformou o que seria um momento difícil num momento mágico. Então, falar dela realmente, como eu falei, é muito especial, é emocionante. E hoje a gente tem a lembrança, o carinho, um amor muito grande por ela. A gente sabe que ela sempre está aqui com a gente, né? Então, minha mensagem hoje para ela é que eu amo muito ela e a gente continua ligado, distante geograficamente, como foi por muito tempo, mas sempre conectado. Oi, gente. Oi, Tuti. Espero que o áudio fique bom. Eu queria gravar num lugar bem bonito e só que tá ventando um pouco aqui. Eu tô na Praia do Futuro, em Fortaleza. E vamos lá. Eu tive o privilégio de conviver com a Tulasi nos últimos meses dela aqui, aqui nesse plano, né, terreno. E privilégio por várias razões, assim, por vários motivos. Desde estar com ela, conviver com ela, uma pessoa incrível, de pintar mandala, de falar bobagem, enfim, até aprender com ela. Eu aprendi muito com a Tuti, aprendi muito com a coragem, com a alegria, com a resiliência e com a maturidade dessa menina, né? De 28 anos, assim. Foi um período muito intenso, né? Assim, acho que para mim e para nossa familhinha fora da caixa, mas com certeza impactou a minha vida assim definitivamente. Então eu só tenho a agradecer por ter tido esse privilégio e dizer para Tuti que ela é nossa estrelinha, vai estar para sempre nos nossos corações. Então um beijo da tia, diretamente do Nordeste. Te amo, Tuti. Oi, gente, bom dia. Sou o Cadu. Estou aqui com a Diana. A gente está em Fortaleza, Praia do Futuro. Estamos aqui de férias com a família. E a gente desceu para caminhar um pouquinho agora de manhã. Mas fomos surpreendidos por uma chuvinha. Nos refugiamos num quiosque na beira da praia, perto aqui do nosso Airbnb, que, cara, muito engraçado o quiosque, muito pop. A Tula se ama. Lembrei, tá vendo essas coisas? Eu passo numa situação dessa e lembro da figura, né, cara? Porque, afinal de contas, é uma pessoa que tem um senso de humor, né? Inigualável, né? De achar graça nessas coisas simples e divertidas. É uma pessoa com uma alegria muito grande, né?
E eu lembro, né? Ou seja, tá aqui comigo, né? Tá aqui comigo. Bom, gente, né, estamos completando aí 40 anos de existência da Tula-se, né? 40 anos desde que ela chegou aqui nesse plano. Agora 10 anos de que ela não está mais nesse plano. E eu queria muito agradecer a ela, né, por tudo que ela me ensinou, por toda a força que ela me mostrou que era possível ter no momento mais, porra, difícil, punk, a pessoa continuar com a sua integridade, né, com a sua verdade, não se curvar frente ao medo, à desesperança. Cara, foi uma experiência, uma das experiências mais transformadoras, assim, da minha vida, sabe? Eu tenho muito a agradecer tanto a ela quanto a Val, né? Que soube entender, que teve a capacidade e a abertura, né? De ver a filha passar pelo processo que passou e, mal ou bem, se segurar ali, né? De uma maneira também muito forte, muito firme, respeitando, né, as vontades da filha. Nossa, essa história tem tanta coisa para se pensar e para ver ali, né? Enfim, eu tenho muito a agradecer a todos, né, que passaram por esse processo, mas principalmente a Tulsi e a Val. A gente acompanhou, né, a trajetória no final desse ciclo, né? Que graças a Deus se encerrou. Agora a gente está num outro ciclo. Mas a gente continua porque a gente tem que aproveitar essas situações para botar a vida adiante. Porque o que adianta, né, a gente viver aí na seara do medo, da preocupação, da dor. As coisas passam, né? É como no ar, né? Um dia depois do outro, né? Nada melhor do que isso para traduzir, né? Essa necessidade que a gente tem de estar conectado de forma mais real e consciente com a nossa realidade, né? E não os nossos devaneios, né? Enfim, é muita coisa dessa história que continua comigo, que eu, aos poucos, inclusive, eu não absorvi tudo ainda. É um processo que eu ainda estou passando, eu acho que eu vou passar ainda processando essa história pro resto da vida, porque são muitas e muitas camadas, muita coisa ali envolvida, do emocional, espiritual. Então, eu só queria agradecer. Obrigado, Cris. Obrigado, meu amor. Parabéns para você. Muito obrigado. Muito obrigado. A Val também. Eu não tenho como não tocar nessa história e me emocionar, tá? Eu... É uma história que mexe muito comigo. Assim, mas não é ruim, né? As lágrimas vêm, né? A voz fica embargada, mas assim, não é nunca um sentimento ruim, né? E eu sei que a árvore da Tula está lá, pertinho lá de casa, graças a Deus tem, né, uma árvore que a gente jogou uma parte das cinzas dela, né, do corpo físico dela, estão lá, então é uma maneira, de alguma maneira, é um símbolo, né, da gente poder se conectar, e é um símbolo dela dando a vida por um outro ser, né, fazendo a vida continuar, né, não terminou, é o que eu sinto, é o que eu... Então eu queria agradecer vocês todos, agradecer muito de coração, tá bom? Um beijo grande. Um dia depois do outro, gente. Um dia depois do outro. Tchau.
Estava aqui lembrando de como a Tuti falava da mãe. Ela contava as histórias da doutora Elisa Valesca, como se ela fosse uma super-heroína, um personagem mesmo mítico. E ela fazia graça e como se condenasse a mãe por tanta valentia, né? De se meter lá no meio da penitenciária, trabalhar com os apenados. Mas a gente via o orgulho que ela tinha da doutora Elisa Valesca. Era bonito. Querida Tuti, 10 anos que você nos deixou. Mas eu não estou lembrando essa data com tristeza. A sua alegria, a sua amizade, seu amor à vida deixaram marcas muito profundas em mim. Eu lembro de você com saudade, mas não com tristeza. Lembro principalmente com gratidão, pois você é a pessoa responsável por ter mudado radicalmente a minha maneira de encarar a morte. Obrigado. Meu nome é Mônica. Eu sou mãe da irmã da Tulas, por parte de pai. Nós estivemos juntas naqueles dias difíceis de luta contra a doença, depois no falecimento da Tuti, todo o processo que veio depois de luto. E, enfim, estivemos juntas. A Val generosamente nos botou para dentro dessa história, dessa vivência, e foi uma oportunidade. É estranho falar em oportunidade, mas o que a gente viveu ali, poucas pessoas têm oportunidade de viver. Eu acho que quem passou por essa história junto com elas mudou de fase, avançou um pouco na fase do seu desenvolvimento aqui nesse plano terrestre. A gente passou a entender outras coisas, o valor de outras coisas. Então eu agradeço, inclusive, a Val, por ter nos dado a oportunidade de estar junto e acompanhar e vivenciar o amor extremo que nós assistimos naquela época. Gravando aqui com o Benício, para minha querida amiga Elisa, falar um pouquinho, né, da minha experiência com a Tulasi. Bom, eu conheci a Tulasi no pós-vida dela, né? Enquanto ela esteve aqui, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, né? Muito embora a gente tenha estado no mesmo lugar, estudando na mesma escola, mas a gente não se conhecia. A Tulasi no pós-vida, ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu a conheci durante a minha dissertação de mestrado e desde então, muito do que eu faço profissionalmente, muito do que eu penso como psicóloga, muito da minha atuação tem a ver com a minha experiência com ela, né? Com a história dela. Eu posso dizer que durante, né, esses, sei lá, 10 anos, 11 anos, né, em que eu sou especialista de luto, a história da Elisa e a vida da Tulasi, né, tem me ensinado muito sobre o que é esse processo. Né? Além disso, é uma história que evoca muito mais coisa do que só, né, um processo de elaboração de uma perda, mas principalmente de inspiração de como viver, né? Então eu acho que a grande mensagem que a Tulasi deixa para mim é, como está escrito no livro, né? Vai viver que a vida é curta. Bom dia, tudo bem? Eu sou Mabel, eu sou psicóloga paliativista e tive a honra de acompanhar um percurso na vida da Tulasi, da Elisa e da família, que foi um momento
muito único, muito intenso e que eu tenho certeza que marcou todos nós que estivemos presentes, que estivemos envolvidos nesse momento. A Tulas é uma menina muito especial até hoje para todos nós. A sua história marcou a nossa vida. Quando a Elisa me fez esse convite de dar uma palavrinha agora, primeiro que quando ela me disse que estava completando 10 anos do falecimento da Tuti, desse momento que a gente passou juntas e que a gente pôde acompanhar a passagem da Tulas no final de sua vida, isso, quando ela disse que faz 10 anos, eu fiquei muito impressionada, porque realmente parece que foi ontem. É uma história muito presente na vida de todos nós e eu só tenho a agradecer a Tulas, a Elisa e a toda a família por terem confiado a nós, a equipe, a mim como psicóloga do serviço, a participação nesse momento tão delicado, tão único da vida delas, bem como até hoje a gente manter contato, até hoje serem pessoas que fazem parte da minha vida. Então, muito obrigada por ter podido participar disso com vocês e eu queria só deixar aqui a minha palavra de carinho, o meu abraço imenso a Elisa e a toda a família e garantir que a Tulas está sempre nas nossas vidas e em nossos pensamentos, porque é uma história que marca a todos que viveram com ela. Um abraço grande para vocês.